Então, gente, a transformação química ela veio para quê? Né? E elas existem, né? Lembrem do filme lá, Guerra do Fogo. A gente sempre se utiliza, ou utilizamos de transformações químicas para melhorar a nossa vida. E aqui eu mostro o quê? Eu mostro um computador, certo? Computador no começo do século XX, lá por mais ou menos 1930, 1940. Olha o tamanho de um computador. E acreditem em vocês, esse computador ele tem um poder de processamento, ou seja, ele consegue processar dados do mesmo jeito que um chip desse. Hoje temos chips até menores que esse, que tem um poder de processamento muito maior do que um computador que ocupava uma sala toda. E isso, gente, foi possível por conta das transformações químicas, a formação de novas substâncias. Tá? A todo momento há a criação de novas substâncias. Tá? Por ano se cria milhares de novas substâncias a todo momento. Para que isso? Tá? A grosso modo, para melhorar a nossa vida. Apesar de existir todo um comércio, né? Não se faz uma substância química nova para não ser usada em nada. Tá? Sempre tem uma finalidade. Nesse caso aqui, a formação de novas substâncias, de uma variedade de novas substâncias, para quê? Para deixar em um espaço muito menor a capacidade de processamento de dados muito maior. Tá? Isso faz com que, por exemplo, hoje a gente tenha celular. Tá? E seja acessível, barateia também essa tecnologia. Então a química, as transformações químicas, a formação de novas substâncias, ela está intimamente ligada com tecnologias. Isso eu só estou falando em um dos ramos aí, tá? Que é o ramo da informática. Tá? Então, hoje é possível a gente ter esses tipos de equipamentos por conta das novas substâncias que foram surgindo. Tá? Essa tela, por exemplo, que a gente chama, né, tela de plasma, de LCD, de OLED, de LED, ela só é possível por conta da formação dessas novas substâncias que foram usadas para isso. Não são as mesmas substâncias, essa tela não são feitas das mesmas substâncias, por exemplo, da televisão, daquela televisão que parecia um caixote, que era um vidro. É totalmente diferente. E isso só foi possível a muita pesquisa no ramo da química. Tá? Por isso, dos pontos importantes de a gente entender um pouco da química, pelo menos para a gente entender um pouco mais o nosso mundo, tá? Aquilo que nos cerca. Então, entrando ainda nesse contexto, a química também produz algo que vamos dizer assim, apropriado pela nossa sociedade, que é o que? A questão do consumismo. Como a química cria a cada momento novas substâncias, essas novas substâncias são usadas para novas coisas, a gente cria um mercado consumidor para isso. Tá? Há 30 anos atrás, ninguém precisaria do celular. Por quê? A gente não tinha celular. Né? Não existia essa tecnologia. Então, assim, as transformações químicas, elas geram novas substâncias e geram novas demandas para as nossas vidas. Tá? A gente conseguiu, como humanidade, viver aí mais de, sei lá, 100 mil anos, né? Sem celular. Não tem nem 30 anos que tem celular. E smartphone, se botar aí 20 anos, tem muito. Hoje, a gente já não se vê, né, capaz de interagir nessa sociedade sem esses instrumentos. Isso também, gente, é parte do consumismo. Cria o quê? Necessidades para a gente. Essa aula mesmo eu estou gravando com vocês, estou usando um celular, estou usando um computador, estou usando uma tela interativa e ela só é possível devido à tecnologia. Se essa pandemia fosse tempos atrás, possivelmente a gente estaria se correspondendo, sei lá, por cartas, por imagens. Eu tinha feito um texto com apostila, alguma coisa assim. Tem coisas boas? Tem coisas muito boas. Mas como tudo na vida, tem as coisas que não são tão boas assim, que são ruins. Que é o que? A essa questão do consumismo, a gente consumir mais do que aquilo que a gente precisa. E isso gera um impacto, tá? Uma consequência para a natureza. A gente está retirando muito mais da natureza do que ela tem como se recuperar. Tá? A gente está usando muito mais petróleo do que
do que o planeta pode regenerar. A gente está tirando coisas debaixo da Terra, né? Nossos smartphones, toda essa tecnologia ela é baseada em metais. Esses metais vêm de onde? Debaixo da Terra. Então a gente está retirando isso numa velocidade, numa quantidade muito grande. E a gente está consumindo cada vez mais, e mais gente consumindo cada vez mais. Então a química ela tem esse lado também, né? E a tecnologia, e a ciência como um todo. Então, a gente tem que ver esses dois lados da moeda. Nossa vida, no modo geral, melhorou muito, né? Em relação ao bem-estar, essa questão de ter equipamentos, certo? De ter coisas, a velocidade da informação ser muito maior, mas isso tem um custo. E o custo que a gente está pagando hoje, né? E vamos pagar por muito tempo, é o custo ambiental, né? Pode ser que gerações futuras, por exemplo, não consigam usufruir de coisas que hoje temos, né? Ou fique muito mais caro por conta dessa consequência, né, do consumismo exagerado. A gente tem a necessidade, né, ou a maioria das pessoas, né, não me incluo nisso, mas a maioria das pessoas, por exemplo, que a gente conhece, né, o que está nessa sociedade do consumo, tem as necessidades, por exemplo, de trocar celular a cada 2 anos. Tem alguns que trocam a cada ano, né? Então, assim, essa é uma necessidade que tem impactos ambientais e sociais gigantescos. E parte desses impactos é também consequência dessa criação de novas substâncias e que cria novas coisas. E aí a gente, para se manter na moda, né? Para se manter ali antenado, a gente tem que consumir. Nos vende isso, né? De que você está antenado, está na moda. É importante para você estar incluído, né? Se você não está ali, se você não tem um celular smartphone da moda, ou se você não tem celular, você está fora desse grupo, né? Porque você não viu o vídeo engraçadinho de não sei o quem, você não tem o Instagram de não sei quem lá, você não tem o Facebook, não sei. Então, assim, a gente tem, né? E espero que nossas aulas também façam a gente repensar sobre esse consumismo, né? Será que ele é tão interessante assim? Então, continuando essa questão do consumismo, a indústria ela trabalha com isso, né? Com essa necessidade que é impregnada na nossa cabeça pela propaganda, né? Pelos nossos amigos, pelo discurso de que você tem uma coisa diferente do outro, você é mais bacana, ou que você tem uma coisa igual ao outro, ou mais avançado que passou na propaganda, você é mais bacana. Então a indústria usa isso, né? Por exemplo, quando você muda uma lata de leite condensado, ela toma uma forma diferente, o consumidor já vê que, né, ela tem uma percepção, só mudou a lata, mas alguns têm uma percepção de que esse leite condensado ele é melhor do que esse, porque a lata é diferente. Esteticamente, a forma dela dá uma ideia de uma coisa mais moderna, né? Possivelmente uma coisa mais fina, mais requintada, mais elitizada, então possivelmente esse leite condensado é melhor que esse. E não tem nada a ver, pode ser os mesmos produtos, tá? Em relação ao celular, o avanço que a gente teve, né, nesse tipo de artigo tecnológico, isso aqui já é um celular mais antigo até, né? Hoje a gente tem celulares que abrem, né, que abrem de várias formas, aí, com 2 telas e tarará. Então, essa necessidade que a indústria, a mídia, né, a propaganda, a nossa sociedade nos cria, também nos fazem, né, ou faz de nós também parte desse grande impacto ambiental. Porque cada celular desse retira da natureza muita coisa, né? O plástico vem do petróleo e os componentes eletrônicos vêm da mineração debaixo da terra. Então, a cada celular comprado e vendido, mais recursos são retirados do planeta Terra. E para onde que vai todos esses aqui que não foram usados? Né? Ele não segue um ciclo. Com um celular desse ou com desses 4 celulares, você não faz esse celular. Tá? Então a química ela tem que trazer também, as transformações químicas tem que trazer isso para vocês, né? De que há a formação de novas substâncias que não existiam nesse planeta. Para onde vai essa substância? Elas ficam num planeta, elas não saem do planeta, não somem. Tá? A gente vai entender isso com o estudo da química.
As substâncias, elas não são criadas do nada e elas nem somem para lugar nenhum. Todas que são criadas dentro da Terra ficam aqui. E aí, de alguma forma, a gente interage com elas. Certo? Então, nessa questão do consumismo que eu queria que vocês pensassem, e tem lá nos questionários também que eu passei para vocês, algumas perguntas será que a gente está muito mais feliz porque a gente tem um carro bacana quando esse camarada aqui? Se a gente comparar com um camarada, por exemplo, que tem uma bicicleta, né, anda de mochila. Às vezes, gente, um camarada que tem, né, um homem ou uma mulher que tem um carro do ano, um carro bonitão, às vezes nem usufrui desse carro. É mais para mostrar para os colegas, para a sociedade que tem isso. Porque às vezes ele está dentro de um engarrafamento. Né? Às vezes ele é muito mais estressado por ter uma grande quantidade de coisas, ou coisas da moda, né? Porque ele não consegue usufruir. Eu acho assim uma coisa muito sem lógica você ter um carro, por exemplo, que chega a 400 km por hora, 300 km por hora. Qual é a grande vantagem na nossa sociedade de ter um carro que chega a 300 km por hora? Se você não pode andar nessa velocidade na rua. E às vezes, dependendo de onde você mora, você não consegue nem passar de 100 km por hora. Qual é a grande vantagem de você ter um carro desse? Né? Um carro que de 0 a 100 km por hora ele chega em 4 segundos. Qual é a vantagem de você ter um carro desse? Se não for para mostrar para os colegas, né? Para mostrar para a sociedade que você é uma pessoa bem sucedida. Às vezes você passa muito mais perrengue do que um camarada, do que uma pessoa, né? Que tem uma vida mais simples, né? Que vai de bicicleta para o trabalho, tá? Então o consumismo, que é provocado também pela formação dessas novas substâncias, formação de nova tecnologia, que vem, né, do estudo da química também em parte, ele é uma coisa que a gente vai discutir muito e vocês vão perceber que o consumismo é uma ideia que nos trouxe, né, ou que é dado para a sociedade para a gente comprar e às vezes a gente nem pensa porque estamos comprando. E às vezes não é nem para a gente compra as coisas para os outros. Então, é com essa reflexão, gente, que eu acabo, né, essa aula de hoje. E aí eu peço que vocês vejam os outros vídeos, tá? E respondam ao questionário, tá bom? Boa noite, eu usei esses 2 livros para fazer a aula de hoje, que está lá também na plataforma de vocês.